Cara, é o seguinte, brother. A gente traz 3 livros que cada um de nós trouxe um desses e que passar por nossa vida por vários motivos, né? E a ideia é baseado na conversa. A primeira parte é você adivinhar quem trouxe qual livro. Porra, tá? de baixo foi o Camarão. Errei? Calma. A primeira parte é adivinhar quem trouxe, mas isso não importa muito. A segunda parte, aí depois assim, nós vamos vender pra você. Vamos fazer um pitch de 1 minuto do livro e você vai escolher qual que você vai levar pra casa. Porque é o pitch. A única coisa é o seguinte, como você não vai levar pra casa hoje, você vai receber pela Amazon. Porque a gente já perdeu tanto livro que nós estamos fodidos. Não, é que é um prazer. É um prazer. É um prazer, a gente manda pra todo mundo. Grava o pitching que eu fico ouvindo o pitching. Ai. Vamos começar aí, vai. Livro número 1, Ivan Turguniev, Diário de um Homem Supérfluo. Aqui está. Tá aqui o número 1, certo? Livro número 2, The Persian Expedition, by Xenophon, que é xenófobo. Xenofonte. Me disseram, eu sei. Já viu que não é meu? O Caio que leu me falou que é isso. O Caio que leu que falou que é isso. Xenofonte. Xenofobos. Número 3, Napoleão Bonaparte, sobre a guerra, a arte da batalha e da estratégia. Beleza. Quem trouxe qual aí, Paulinho? Eu. Isso aí. Acertou a minha dica. E aí, ó. E aí? Acertou a minha dica, trocou. Aqui. O Camarão, que era no Isso Sou Eu, cada um com... Só errei 2. Errou 2. Não, Tá bom, 33% é a É média. a média, cara. É difícil mesmo. Mas também mesmo porque não importa não nada. porra nenhuma. Agora, vamos lá. Quem vai fazer o primeiro pitch? Já que você acertou... Tá bom. Então vai o Caio. Cara, você sabe que eu sou grande campeão e os caras... Eu sou grande campeão, os caras querem me roubar. Mentira isso. Se a gente for ver ali, ó, no CERN eu tô ganhando. Meu tempo é curto, tá? Então é 1 minuto, irmão. 1 minuto. 1 minuto que a gente tá bem atrasado. Seu Paulo é o seguinte, olha... Seu Paulo. Seu Paulo. Seu Paulo foi foda. Seu Paulo. Perdeu o pitch. Ótimo. Já grava isso aí pra você não levar isso embora, velho. Seu Paulo é foda. Fica à vontade, querido. Fica à vontade, meu filho. Meu filho pode ficar à vontade. Sou todo ouvidos. Puta que pariu. Ivan Turgenev é um dos maiores escritores da literatura mundial e também da literatura russa. Então viveu no século XIX e tem grandes clássicos. Esse aqui é um dos grandes clássicos dele, Diário de um Homem Supérfluo. É um livro que conta a história de um cara que aos seus 30 e poucos anos descobre que vai morrer e ele começa a escrever um diário pensando nisso. E a ideia aqui, né, do livro, tem um pós-fácil do Samuel Junqueira, que é um cara genial também. Ele fala o seguinte: essa ideia do homem supérfluo, que não é a ideia do cara superficial, mas é o cara que está desencaixado da realidade. Então o personagem é um cara que essa ideia do homem supérfluo foi o que pautou a discussão do niilismo, por exemplo. O cara tem uma educação superior muito boa, encaixada, né? O cara tem toda aquela formação, mas ele não consegue empreender ou fazer nada prático. É isso que é a ideia do herói. Então é uma novela e o Turgenev cria essa persona do homem supérfluo. E isso vai ser discutido durante todo o século XIX e século XX na literatura russa. Esse cara que tem muita teoria e zero de prática. Esse é o meu pitch. Caralho. Muito bom, excelente. Mais uma vez, Caião, na hora dos artistas. Posso só colocar um ponto no seu pitch que faltou? Sim, seu Paulo. Dizer o que caralhos trata o livro. Aí é spoiler, porra. Não. Se ele tem 30 anos e escreve um diário...
Descobre que vai morrer, ele descobre que vai morrer. E aí ele fala sobre o quê? Sobre o a vida passado dele ou o que ele projeta no futuro? Acabou, já foi um minuto, não tem discussão de livro. Foi só pitch, agora vai lá, Camara. Vamos falar daquele pitch que não tem nada em a ver. Tá bom. Vamos falar aqui. A gente tem que destruir os caras. Xenofonte é um grego. Xenofonte é discípulo de Sócrates. Ele era um filósofo também, escreveu algumas coisas sobre filosofia e, diferente dos outros filósofos da época, ele era um militar também. Ele era um guerreiro. Ele era aquele cara que é o filósofo guerreiro. É aquele cara com físico todo rasgado, que sabe discutir platonismo como ninguém. É esse nível de pessoa rara que Xenofonte era. Bom, acabou a Batalha do Peloponeso, a Guerra do Peloponeso. 400 a.C., 400 e pouquinhos de Cristo, acabou a Guerra do Peloponeso e você tem mercenários gregos dando sopa na Grécia, porque acabou uma grande guerra, tal como se tivesse acabado a Guerra Fria e tivesse sobrado mercenários russos no final da Guerra Fria. E ele vai lutar pelos persas, lá no outro continente, na Ásia. E ele vai lutar pelos persas junto com 10 mil gregos. O fato é que ele está dando apoio ou foi contratado por Cyrus o Jovem, um cara que está brigando com o irmão dele pelo trono. Vou começar. Então, qual que é a ideia? Ele vai junto com... Legal. Rumba aí. História tá longa. E aí é um homem com 10 mil gregos, mercenários fudidos, que vão lutar numa terra muito longe. Na primeira batalha, na batalha de Cunaxa, em 401 a.C., o cara que contratou ele morre na batalha. E eles, os gregos, o lado grego da batalha, ganha a parte deles. Então tinha aquele grande contingente que foi até o fim, ganhou no sentido. Só que o general que tinha contratado eles morre. E eles se veem como 10 mil gregos no meio do território persa, a mais de 1000 quilômetros da Grécia, se vê sem chefe, sem ninguém que pagaria. Bom, é chamada uma reunião com o general, o irmão do cara, né, o general ganhador, e eles mandam o general deles e outros capitães para discutir termos de paz. Na hora que eles chegam na tenda do cara, eles cortam a cabeça do general e a cabeça dos capitães. Então são 10 mil gregos sem o capitão, sem o general, sem o capitão, no meio do território persa. E eles se veem na condição de ter que voltar para casa. Anabases é a volta deles para casa. E como Xenofonte, que era só um militar, vira também um democrata para poder organizar todo mundo e insuflar a ideia de que precisamos voltar para casa, mesmo tendo perdido absurdamente o jogo. Então essa ideia de força grega, de voltar para casa, sem você encontrar um novo propósito. Não, genial, beleza, maravilha. Mas calma aí. O quadro é o romance do livro. Era o pitch do livro. Tinha um minuto e virou tipo, a novela, em homenagem ao Paulinho, virou ao seu Paulo, me respeitem. a novela do livro. Ele trouxe a novela do livro. Mas tá bom. Não dava pra resumir, é muito longa essa história. Tudo bem, eu vou ser Alguém por acaso viu Warriors? Warriors, tinha um filme... Come on to play Wars. Você quer falar mais? No metrô, que chegou Claro, Warriors, come on to play Isso. Wars. Warriors é baseado nesse livro. Porra, era só tu ter falado isso. Não, mas agora não dá mais. Era só ter falado isso que eu ia no teu. Você ouviu o começo do... O pitch é um minuto. Não, pitch não, brother, foi um resumo. Ô, Vitor, você desligou pra ele o fone depois do minuto? Não, porque é um minuto, velho. Não desligou. Não desligou, então beleza. Mas eu ouvi. Tá impugnado. Não, mas comigo eu sou... Apesar... Aqui tem quase, sei lá, 1/3 das páginas que tem aqui, mas eu vou seguindo no negócio. Seja tá? breve, por favor. Turguniev, Xenofonte. É o cacete. Aqui é Napoleão Bonaparte. Porra, aí, hein? Assim, ó, você pode falar, não, beleza, Turguni, não sei o que lá. Napoleão Bonaparte, meu filho. Tá? Aí. Esse cara, primeira coisa, né? Surgimento durante a Revolução Francesa. Tudo o que aconteceu durante a Revolução Francesa. Depois virou imperador e governou durante 10, 12 anos esse império com esses ideais expansionistas e que tomaram basicamente toda a Europa. Por que eu falo isso? Porque esse cara é um ENTJ, ele é um comandante.
E a gente está falando aqui de personalidade. A sua personalidade é a personalidade do artesão, que é completamente o contrário da personalidade desse cara. E esse livro aqui está escrito baseado nas suas reflexões ao longo de 30 anos. E sabe o que mostra? Que ele é um cara extremamente disruptivo, assim como você. Você é SP, ele é NT, só que vocês ambos são disruptivos. Tanto que ele fez um novo Código Civil. Você ia fazer isso, seu Paulo? Ele criou um novo Código Civil. Reformou um Código Civil. Bruno Olson, que foi o cara que juntou tudo isso, historiador e arqueólogo belga, e que é especialista em guerra e estratégia. Esse é um livro que vai te ensinar o outro lado que você, infelizmente, nesse momento ainda não tem. Por isso que esse é meu pitch. Ótimo. E é 1 minuto, tá? O meu pitch é 1 minuto. Quem anotou aí? Não tem 15 e não tem nada. É 1 minuto. Olha, você foi muito bem no tempo. Ah, já cuzão. Não, foi bem no tempo. Reforço Foi positivo. bem no tempo. Reforço positivo. Tentou vender por um viés. Não, tentou vender por um viés de complementação. Isso. Perfeito. Que é ruim. Mas, Cagada. mas o que para mim não interessa. Ah, fode não, velho. Calma aí, brother. É a questão da formação de um Estado. Isso aí. No sentido de que eles estavam armando pra foder o povo. Estado é uma merda, eu concordo. É isso, olha que animal. É a mesma crítica que você tem falando isso. Você quer falar do meu livro também? cara. Já falou 10 minutos. Vai lá, continua. Aqui com Ana Basses, que é o lugar onde eles pararam, né, pra se reorganizar. Isso aí, velho. Eu acho que assim, os caras perderam quem era as frentes Você todas, se né? fudeu também, viu, velho? Já tô vendo aqui, Então, tá? assim, Estou não tá bom. Tá comentando não tá o indo pitch. pro lugar bom aqui. Não, eu tô indo na ordem inversa. Boa, boa. Ah, tá bom, tá beleza. Tem esperança. Pararam ali, pá, perderam o chefe, perderam os cabeças todas do rolê. Isso aí. Qual que era o nome do que ficou? Xenofonte. Eu acho que o Xeno. Liga pra ele, pergunta pra ele, Paulinho. Xeno, Meu irmão, você tá com NASA? tô com a galera aqui, Xeno. Seguinte, mano, por que você voltou lá pra porra de Anabacis? Tava de boas aqui, velho. Tava amarelou pro rolê? Fala assim pros caras. Fala então, nós se junta aí com vocês. E tá tudo bem, você acha que eu voltar até a Grécia, mano. Porra. Porra, bom rolê, velho. Porra. Resolve, mano. Cheio. Mais ou menos. Puxando meio. Falou pra caralho e não adiantou nada. Muito bruto. Muito bruto. Agora, o que aqui temos em Ivan Turgenev, apesar de ser uma literatura que eu não conheço tanto, que é a russa, o que me interessa é o homem supérfluo. De um cara que está no limite da vida. E aí ele tem que rever ou se colocar para a vida. E é por isso que é um dos maiores romances do século XIX. Calma que ele não decidiu. Segura Tô só comentando fato histórico, cara. Isso aí, isso aí é um famoso romance. Você vai levar essa porra aí? Calma Só aí, novelinha. Esse aqui, cara, é 70 páginas e tal. também tem essa questão de som de uma filme. Não, mas acho que não assim, vou, né? eu acho que as três propostas são interessantes para a evolução do meu conceito literário. Mas como eu trabalho com o ser humano, eu acho esse ser humano mais interessante. Beleza. Justo, Caião. O Caio ganhou, injustamente, mas ganhou. Sempre, Caio ganha no tapetão, sempre. Tá valendo. Ganha no tapetão. Tá justo, levou. Amazon, vai vir pela Amazon. Não, esse é seu. Boa. Como não é inglês, você vai levar. Se fosse inglês, os Nem caras iam mandar fudendo. pela Não. Amazon. Cara, Tem que botar uma dedicatória aí de vocês. Paulinho, velho, irmão. Porra. Puta cara. Foi Que cara, delicioso. meu amigo. Que Sem cara palavras. Sem palavras demais. sensacional que você é, meu amigo. Vou te falar que Prazerzaço. O Marauê- Prazerzaço, que pariu. o Marauê já tinha falado, mas, meu, Cara, eu acho que isso que que devia se empatia, tornar brother. um- Que mas eu acho que da hora, velho. Obrigado, viu, irmão. é a via da mão dupla e do
e do querer evoluir, trocar no sentido de prosperar, de conhecer, de se rever, de se reavaliar, de se sentir cuidado, acarinhado. Acho que também... Acolhido. Então acho que assim, é um serviço público muito legal que vocês fazem. Assim. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento, a possibilidade de se conectar com essas histórias, com essas filosofias, com esse conhecimento que vocês trazem. E aí eu volto a tocar no ponto de que cada um acho que tem um papel importante nesse entendimento, nesse facilitar a assimilação do público, né? É legal pensar também. Estou colocando aqui para validar mesmo. Porque legal. É como funciona a maioria dos comunicadores. Tá ligado? O cara fala de uma forma, com essa personalidade que você já tem claro. O outro fala de outra forma, com essa personalidade. E isso vai se integrando, se direcionando ao público de uma forma mais direta. E causa um entendimento também mais direto. Porque vocês são profundos, são temas profundos. E ao mesmo tempo são essenciais para a sociedade. E acho que, cara, assim, primeiro, obrigado pelas palavras. São em nome dos meus amigos aqui. Primeiro, obrigado, né? É uma opinião profissional, né? A tua, então, assim, a gente se sente muito honrado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é exatamente isso. A gente estava conversando isso um pouquinho do propósito do podcast, né? Uhum. Acho que, para mim, pelo menos, acho que o principal é quebrar essa barreira que a maior parte das pessoas tem com o Turgenev, com os gregos, com Napoleão Bonaparte, né? Assim, tipo, mete a cara e lê, né? Então, tipo, porra, não, é difícil. Não, cara, para, velho. Não é assim, cara. As pessoas, elas se tá ali escrito, é uma coisa que é clara. A barreira é muito mais sua, própria, de se expor aquilo, né? Até um preconceito contra si próprio, né? Com a capacidade com a sua própria inteligência, né? Então, assim, você sentir isso e expor isso como você expôs, é um motivo de alegria, né, cara? Assim. Eu vou pegar o mesmo gancho que você deixou. Achei muito legal. Você falou assim, pega lá e lê com toda propriedade. Eu acho legal do teatro que ele pega uma leitura, digere de uma certa forma e te bota pra viver. Te dá na cara. O teatro faz isso. Porque ele tem que ter uma teoria, né? Ele tem que ter algo que fundamenta. É o texto. Óbvio, o texto. É isso. E você tá lendo o texto. Pro cara poder apresentar, ele tem que ter lido. Então, nós estamos falando a mesma coisa. No meio disso tem um intérprete, né? Que Exato. é o ator. Que vai digerir isso e vai colocar em uma forma física, em uma embocadura. E era por isso que eles viam que... Olha a loucura, a meu ver, tô arriscando aqui. O jeito de você educar as multidões dos gregos naquela época não dava para todo mundo ler. Mas todo mundo podia aprender no teatro. Era mais rápido. Porque você bota ali não é mais rápido. Exatamente. Não é mais rápido. É um negócio... entendi, beleza, próximo. Porque nós temos uma cacetada de gente para educar aqui para que todo mundo possa continuar evoluindo. E fazer isso de uma maneira efetiva é o talento do artista, né, isso. cara? Posso só colocar uma última coisa, cara? Isso. Assim, a gente tem quase a mesma idade e eu cresci muito com Paulinho Vilhena, Bad Boy. E pode falar uma coisa, irmão? Você não tem nada de bad boy, velho. É um doce. Você é um só cara deixar aqui que ele não dá pra ser mais doce. É incrível o quanto você transparece pra gente esse tipo de percepção e de mundo que você vive. E o como... Cara, assim, nunca fui de ver novela, nunca fui de... Mas, cara, sou extremamente inspirado depois de te conhecer como pessoa. Fico feliz, mano. E não como ator que a galera talvez tenha a imagem de você. Então eu não tenho a menor dúvida, velho, que você tá no caminho maravilhoso pela frente, velho. E que assim seja, amém. E tem um cara que me falou uma frase há tempos atrás que eu perguntei muito a respeito de profissão, puta, é isso, não é? O que vem, né, junto com isso, que
são esses julgamentos e tudo mais. Ele falou assim pra mim, velho, esteja no mundo sem ser do mundo. Então, assim, quando eu tô na minha função artística, que me expõe, que me coloca, eu faço parte daquele mundo. Mas eu não pertenço a ele. Genial. O meu rolê, ele é mais simples, mais... É isso aí. mais eu. Mas a vida, Sim, total. Não é o meu personagem. Ó, louco, a gente não E nem o meu deslumbre e a minha viagem de achar que aquilo é uma verdade. Que aquele glamour, que aquela história toda que está por trás dos artistas valha como uma verdade. É muito mais do que isso. Tem uma pessoa por trás. Muito Tem bom. um Santista 013. Pessoal, excelente, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. obrigado. E não esqueçam, apoia.se/Beyond. Boa noite, muito obrigado, Paulinho, Camara, Caião, velho. Felicidade. Fiquem com Deus, Isso aí. muito obrigado, irmãos. Nossa, aqui, ó, Valeu, aqui, ó. brinde. Muita vida pela frente. Amém. Tchau. Valeu. Até mais, galera. Valeu. Uhul.